chega de quase. Chega de quase romper o teto financeiro, chega de quase montar seu negócio, chega de quase dar certo. Não fica pedindo um braço quebrado, não. Não fica pedindo um carro batido, não. Não fica pedindo uma demissão, não. Quebra esse padrão e rompa o seu teto financeiro. Se você não tomar a decisão, você vai precisar de problemas maiores do que os anteriores para que você encare a decisão que você precisa tomar, mas está com medo de tomar. Porque conscientemente você fala que quer faturar mais. Conscientemente você fala que quer um casamento. Conscientemente você fala que quer um marido melhor, uma mulher boa. Mas você talvez não possa. Hoje nós vamos falar sobre como romper o teto financeiro. E quando você enxerga algo, percebe algo, mas não decide, você está decidir depois. E o que você vai precisar para decidir depois? De um problema um pouco maior. É como se você estivesse buscando confirmações de que é aquilo que você precisa fazer e de que você de fato precisa saber, ou melhor, fazer. Então cuidado para não ficar esperando o problema piorar para você resolver. Com certeza tem alguém aqui que já participou do Refúgio dos Otimistas, do Resgate dos Otimistas em outro momento. Você já participou de várias outras iniciativas que te fizeram desejar mudar de vida. Você desejou, mas você não decidiu pelo sim. E eu disse ontem, quando você não decide pelo sim, você decide pelo não. Sentiu vontade de mudar o casamento. Existe uma coisa chamada teia dos acontecimentos, que é a explicação não só do porquê aquilo aconteceu, mas do que fez aquilo acontecer. Você está produzindo situações para alimentar ou para confrontar os problemas que você vem enfrentando. Motivo e objetivo. Esse é um dos principais pontos. Parece bobo, parece básico, mas muitos de vocês estão carregando decisões e vontades inconscientes, que são antigas, e isso não vai te mover mais. Aquilo que você queria fazer quando você começou a faculdade não é mais o que você desejava fazer quando você terminou a faculdade. O que você queria nesse casamento quando você conheceu essa pessoa, eu tenho certeza que não é mais aquilo que você quer hoje com essa pessoa. Então nós precisamos atualizar os nossos motivos e os nossos objetivos. Vamos quebrar o teto financeiro? Só para a gente ter clareza. Qual é a diferença do motivo e objetivo? Motivo é porque você quer. Geralmente é o lugar de onde você quer sair, é o padrão que você quer quebrar, é aquilo que você não aguenta mais. Objetivo é aquilo que você quer. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um motivo. Eu tenho um motivo, eu não aguento mais esse relacionamento. Mas o objetivo pode ser sair daí. O objetivo pode ser fazer o cara mudar. O objetivo pode ser feliz com essa pessoa ou com outra pessoa. Então existe uma grande diferença aí de motivo e objetivo. Quando você estabelece motivo e objetivo, no meio virão as dúvidas, as dificuldades e as resistências. É nesse momento que o seu teto financeiro se manifesta. É nesse momento que o seu teto financeiro se manifesta. Elton, eu vou viver pré-quedas? Vai. Só que não necessariamente você vai viver as quedas. Viver a pré-queda é inevitável, porque a vida cresce em círculos, em ciclos. Teto é aquilo que se mantém. Pode ser o valor que você mais recebeu ou o valor que você mais acumulou. Então tem gente que vira e fala, poxa, toda vez que eu chego perto de juntar 200 mil, alguma coisa acontece. Tem um caso real. A mulher estava prestes a juntar 200 mil reais. Então ela vinha, aí aconteceu alguma coisa, ela caía, depois subia de novo, depois caía, depois subia de novo, depois caía e ficava nisso. Então o que a gente consegue perceber? Que ela tem um teto financeiro. Onde? Bem aqui, ó. Tá bem aqui o teto financeiro dela. Em 200 mil reais. Então, todo teto financeiro tem duas coisas. Tem um valor e um CPF. Esse é o valor que a gente vai buscar identificar. E, obviamente, essa é a pessoa que vai aparecer nesse teto financeiro. Lembra que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações? Então, essas são as duas coisas que a gente precisa identificar. Qual é o seu valor máximo? E quem são as pessoas que aparecem quando você está no seu teto financeiro? Qual é o valor que você quer romper? A pessoa vira e fala, hoje eu estou só nos 15. Então seu teto é 15 hoje, pô. Teve um tempo que eu ganhei 200 mil reais e agora eu só ganho 50. Então seu teto é 50. Geralmente alguma coisa ruim acontece quando você chega lá perto.
Porque existe o teto e existe o chão, e a lógica é parecida. Alguma coisa acontece quando você está lá em cima e alguma coisa acontece quando você está lá embaixo. Quando você está lá em cima, alguém te busca, e quando você está lá embaixo, você busca alguém. Teto financeiro pode ser salário, pode ser faturamento, pode ser lucro, pode ser investimento. É o seu acúmulo. Teto financeiro. Qual é o seu máximo? Vai lá. Qual é o máximo que você é capaz de gerar, receber, produzir? De 0 a 10, o quanto você se considera uma pessoa decidida? Lembre que a nossa proposta é explicar qual é a utilidade inconsciente dos acontecimentos da sua vida. A gente foca mais nos problemas porque é o que você mais tem. Mas acontecimentos positivos também tem muito a explicar para o indivíduo ou sobre o indivíduo. Perfeito. Agora o seguinte, de 0 a 100%, como está a sua vontade hoje? Esse é o poder do ambiente. O ambiente é capaz de fazer você acreditar que você vai conseguir ou que você não vai conseguir. Para você que está com a vontade baixa, eu tenho uma frase que é: não reclame de não ter a vida que você não quis. Se você não quis, você não tem o direito sequer de reclamar de não ter tido, porque você nem queria. Então preste atenção aqui, ó. Existe uma jornadinha que começa assim, ó. Você tem uma vontade. E já dizia o meu pai, ainda diz, tá vivo. Vontade é coisa que dá e passa. Cuidado com você que tem uma vontade e não faz nada com ela. Cuidado com você que tem uma vontade e fica esperando tudo mudar e fica esperando as pessoas apoiarem, as pessoas acreditarem. Cuidado. Por isso é importante você estar no ambiente certo, de pessoas que vão acreditar em você até conseguirem fazer você acreditar também. Vamos lá. Teto financeiro em mente. E aí você me diz que tem uma vontade. Então você quer romper o teto financeiro para quê? Começa a despejar desejos aí. Você quer romper o seu teto financeiro para quê? Para trocar de casa, para trocar de carro. Para que você quer o seu teto financeiro? Você que fala de viajar, defina para onde passe tempo no Google, no YouTube, no Airbnb, conhecendo esses lugares. Alimente a sua vontade. Porque se você tiver vontade, você vai precisar de permissão. Permissão a gente dá. Vontade é difícil. Vamos que vamos. Presta atenção nessa jornada aqui. Tudo começa com a vontade. Esse é o começo da sua jornada. Depois da sua vontade, vai exigir que você tome decisões. Então, você vai precisar de decisão. Quando você tomar decisão, você vai viver as pré-quedas, que vão revelar os seus padrões. Então, preste atenção. Você tem vontade, a vontade faz você tomar uma decisão e a decisão te força a revelar os seus padrões. Ou encarar os seus padrões. Só depois disso você vai ter o resultado. Elton, é assim na vida de todo mundo? Na vida de todo mundo. Aqui você tem as pré-quedas, tá? Vou pintar de vermelho aqui a parte que for a pré-queda. O resultado só vai aparecer se você passar pela pré-queda. Então aqui você vai ter pré-queda no teto financeiro. Até aqui vocês estão me acompanhando? Vamos analisar essa jornada sob 2 aspectos. Primeiro aspecto, relação. Bem aqui em cima nós vamos falar sobre relação. E abaixo nós vamos analisar a postura. Relação e postura. Quando a gente fala de vontade, você pode ter uma vontade nova ou uma vontade velha. Por isso que a gente bate na tecla quais são os seus objetivos. Motivo carrega a vontade? Carrega. Só que o objetivo ele materializa aquela vontade. Aí eu te pergunto hoje, as vontades que você carrega são vontades novas ou vontades velhas? As vontades que você carrega são vontades novas ou vontades velhas? Além das vontades serem novas ou velhas, elas podem ser suas ou dos outros. Preste atenção no que eu estou explicando aqui, porque isso aqui não é papo de coach. Você vai entender de onde surgem os acontecimentos que você vai precisar encarar para quebrar seu teto financeiro. Então a sua relação, ela vai interferir na sua vontade? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. A sua relação vai interferir na sua vontade. Por quê? Muitas vezes estar em ambientes novos, com pessoas novas, com pessoas que querem coisas parecidas, querem coisas melhores, vai fazer com que você queira também. Muitas vezes, estar com algumas pessoas vai impedir que você tenha as suas vontades, porque elas vão criticar ou elas vão impor a vontade delas para você.
E aí você pode não ter vontades novas e você pode não ter vontades suas. Então o ambiente conta muito. Perfeito. Aí a gente passa para a camada da decisão. Tudo começa com uma ideia. Poxa, talvez você pudesse comprar um carro importado. Talvez você pudesse se casar, talvez você pudesse montar um negócio. É uma ideia. Essa ideia, ela gera um desejo, uma possibilidade. E o que nós precisamos fazer aqui é aumentar as possibilidades de vocês para forçar, revelar os padrões, quebrar esses padrões para vocês poderem avançar. Teto financeiro de quem é casado. Deixa eu te dar uma dica. Some ou faça a média. Até porque a gente vai falar de alguns combinados aqui, muitas vezes vocês vivem assim. No mês que o marido tá bom, a mulher tá mal. Quem já viveu assim? No mês que a mulher tá mal, o marido tá bem, ou no mês que a mulher tá bem, o marido tá mal. Parece que fica revezando. Toda vez que é a vez de ser feliz, dá um problema na carreira de um ou no negócio do outro. Então vamos lá. Então a vontade é uma possibilidade, uma ideia, que pode ser nova ou pode ser velha. Pode ser sua ou pode ser dos outros. Tem gente que está terminando uma faculdade e você pergunta, quando foi que você decidiu ser dentista? Ah, desde sempre. Minha mãe sempre quis que eu fosse dentista, porque minha avó era dentista e todo mundo era dentista e eu tinha que ser dentista. Então ela tem uma vontade velha e uma vontade dos outros. Depois da vontade, a gente vai para a decisão. Se a mulher não traz recursos para casa, continua somando, é o teu dinheiro, que faz o dinheiro de vocês. Que, por sinal, está muito certo, diga-se de passagem, especialmente se vocês tiverem filhos pequenos. Vem comigo, a vontade está clara. O nosso objetivo é fazer essa vontade virar resultado. Só que tem alguma coisa impedindo isso aqui e nós queremos revelar o que é. Decisão só existem duas. Você pode decidir mudar ou aceitar. Só tem essas duas opções. Obviamente, o resultado final ou vai ser bom ou vai ser ruim. Isso vai depender se você vai quebrar ou se você vai manter os seus padrões. Aí tem gente que vira e fala, mas eu nem sei quais são os meus padrões. Por que os seus padrões não aparecem? Deixa eu te dar uma dica. Você só precisa tomar uma decisão se você tiver uma vontade. Vamos supor que você está bem assim, ó, com a vontade velha dos outros. Você tem que mudar alguma coisa? Não. É só aceitar. Vai precisar quebrar padrão? Não. Nem precisa. Vai ter nem pré-queda. Tem nada para quebrar, só que também não tem como o resultado ser bom. Então vocês estão seguindo essa jornadinha maldita aqui, ó. Vontade velha, fica aceitando, mantendo padrão, tendo resultado ruim. Aí vem a pergunta. Hoje, se você tiver a opção, você prefere mudar ou aceitar? Porque você que viu tudo isso, aumentou a sua vontade, quanto maior for a vontade, mais necessária será a decisão. Quanto mais necessária for a decisão, mais claro será o padrão. E como é que a gente percebe padrão, gente? A gente percebe padrão no acontecimento. Então, quando você chegar perto do seu teto financeiro, o que nós teremos? Um acontecimento. Vai ser um acontecimento bom ou vai ser um acontecimento ruim? Você vai chamar de ruim, mas todo problema tem uma utilidade. Os maiores problemas da sua vida foram grandes favores que você estava pedindo, precisando. Por isso, na pré-queda, você tem os 3 P's, lembra? Precisa, permite, prefere. Talvez você esteja aqui enfrentando câncer. Eu vou te dizer, precisa, permite, prefere. Talvez você esteja aqui enfrentando uma doença, uma escassez financeira, dívidas. Vou te dizer, precisa, permite, prefere. Precisa, permite e prefere. Porque o seu inconsciente, ele trabalha para controlar 2 coisas, situação e relação. E aí a gente entra na dependência emocional. Perceba que para romper o teto financeiro, a gente não precisa necessariamente falar de capacidade. Por quê? Se você teve, presta atenção nisso, se você teve capacidade para chegar no teto financeiro, você tem capacidade para romper. Você tem capacidade suficiente, só falta permissão. Pode ser que você passe para o próximo nível e chegue lá sambando, escorregando, flopando, mas se você conseguiu chegar até ali, o que está te parando não é a capacidade, não é a disposição, é a permissão. É óbvio que a gente precisa de permissão, e para desenvolver permissão, a gente precisa de quê? De disposição. Mas você está aqui, então, disposição você tem. A decisão, ela pode ser fácil ou ela precisa ser difícil? Uma mesma decisão, ela pode ser fácil e pode ser difícil, a depender
da versão da pessoa que está tomando essa decisão. Então hoje o Elton toma decisões que há 2 anos atrás eram difíceis para o Elton. Elas são fáceis, porque eu cresci, entende? Então a decisão que é difícil, muitas vezes, é porque ela está sendo tomada por uma versão pequena. E olha o que deixa difícil a decisão. Porque eu quero de fato preparar vocês para viverem a melhor fase da vida de vocês. E não só para vocês, para os familiares de vocês, para os sócios, para os funcionários, para todo mundo. Porque quando você muda a sua vida, você muda a vida de todo mundo. Assim como quando você mantém sua vida do jeito que está, muitas vezes você estraga a vida de um monte de gente. Quantas pessoas estão perdendo a noite de sono por causa de você? Quantas pessoas estão se culpando e se punindo por causa de você? Então, eu quero que de fato você quebre o seu teto financeiro. Essa hashtag não está aqui à toa. Chega de quase. Porque o teto financeiro é isso, você quase ultrapassa a sua meta de faturamento. Você quase compra o carro que você queria. Você quase viaja para o destino que você gostaria. Você quase fica em primeiro lugar. Você quase. Inclusive, qual é o quase que você não aguenta mais? Coloca aqui no chat. Você sabe qual é o seu quase. Quase compra o melhor prato do cardápio. Fica entre a promoção e o destaque do dia. Qual foi o seu quase? Quase liberdade financeira, quase emocionalmente estável, quase casada, quase morando fora do país. Gente, o quase por si só já dói pra caramba, mas você sabe o que é pior? É você chegar no quase e descobrir que você era melhor do que o que conseguiu. Você chegou no quase e descobriu que a pessoa que chegou lá nem tinha todos os requisitos. Nem era a pessoa mais preparada. Quase ganhou uma licitação, quase saiu da casa dos pais. Quase engravidou, quase teve um filho. Chega de quase, gente. Cuidado com essa aceitação. Você foi treinado para aceitar o pelo menos. Tem um carro velho, pelo menos está quitado. Chega de pelo menos, chega de quase. E vai listando os seus quases. E aí o que eu quero que você entenda do que você vai viver no seu teto financeiro. Preste atenção. A gente tem 2 aspectos para analisar no nosso inconsciente para decifrar um acontecimento. Situação e relação. Situação e relação revela padrão. Perfeito? Situação e relação revela padrão. Quando a gente fala de relação, a gente tem isso aqui, ó. O seu inconsciente vai trabalhar para aproximar ou unir as pessoas ou para afastar. Você está tentando inconscientemente afastar alguém ou aproximar ou unir alguém. Esses padrões que se repetem estão fazendo você trabalhar inconscientemente para aproximar ou afastar alguém. Com o intuito inconsciente, lembra que existem registros e utilidades? Isso traz uma intenção inconsciente de proteger ou punir alguém. Você pode estar tentando afastar alguém ou se afastar de alguém, ou unir ou se aproximar de alguém, para tentar punir alguém de alguma coisa, ou proteger, ou poupar alguém de alguma coisa, ou de alguém. Então, quando você vira e traz um acontecimento ruim na sua vida, que você reclama de ter acontecido, eu te digo, foi um favor. Foi um favor porque você estava precisando daquilo para proteger alguém de alguma coisa, ou punir alguém, deixa eu trocar esse D por alguém por alguma coisa. Ou você estava usando aquele problema para afastar alguém ou se afastar de alguém, ou para aproximar e unir alguém, ou para se aproximar, ou para se unir alguém. Quando a gente fala que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, é isso aqui. Essa é a famosa espera nas relações. É isso que vai acontecer no seu teto financeiro. Alguma coisa vai acontecer antes ou logo depois. Antes para te impedir de fazer ou logo depois que você tiver feito. É por isso que tem gente que viaja e quando chega lá em Paris dá tudo errado. Quando chega no Nordeste chove. Quando chega não sei aonde, tudo dá errado com aquela pessoa. Porque ela está tentando afastar ou se afastar, aproximar ou se aproximar, punir ou proteger. Estão me acompanhando? Agora pense, a oportunidade vem na sua vida, aí olha a jornadinha. João sentiu uma vontade. João quer comprar um carro novo. Maravilha, João. Comprar um carro novo te afasta de alguém?
te aproxima de alguém? Comprar um carro novo pune alguém? Protege alguém? Aí João vira e fala, não, Elton, comprar um carro novo não pune ninguém. Aí eu viro e falo, maravilha, João, então compra o carro novo. Mas e se o João, tá bem aqui, ó o inconsciente do João. Aqui é o João. Felizão com os problemas que ele tem. Porque quando ele tem esses problemas, ele pune alguém e ele mantém esse alguém por perto. A pessoa ia comprar uma casa. Aí o João vira e fala, eu vou comprar um carro, mas eu vou comprar um carro de um pilantra, vou cair num golpe. Aí eu vou perder o carro que eu ia comprar, vou ter um problema e ainda vou precisar da minha querida mãe. O João tem um padrão controlador da dependência emocional ativa no modo vingador. Nem o João e nem a querida mãe dele pode romper o teto financeiro. E sempre vai ser isso. Se não pune, protege. Nossa, eu estava prestes a fechar um contrato e de repente mudou o governo e eu não consegui fechar aquele contrato. Não fechar o contrato pune alguém? Não fechar o contrato protege alguém? Às vezes protege, porque vai ver fechar aquele contrato e ia fazer esse cara trocar a fábrica dele de um estado para o outro. Ia proteger alguém da ausência dele. Quais são as dúvidas das pessoas? Será que eu vou ter que deixar alguém para trás? Inconscientemente, buscando padrões para unir. Não, mas se eu sair daqui, fulano vai ter problema. Pronto, você acabou de dizer que você está bem aqui, ó. Usando o seu problema para unir e poupar as pessoas da sua falta. Se você não tomar a decisão hoje, você vai viver padrões ruins se repetindo o tempo todo. Você está condenado a ficar onde você está. Porque conscientemente você fala que quer faturar mais. Conscientemente você fala que quer um casamento. Conscientemente você fala que quer um marido melhor, uma mulher boa. Conscientemente você fala que quer ter filhos. Mas você talvez não possa. E se essa falta de permissão não for resolvida, você vai continuar onde você está. O que acontece quando você está quase virando a chave? Essa é a hora que o inconsciente está te dizendo, se você entrar na aliança divergente, você vai ter que enfrentar um monte de padrão. E eu estou te dizendo, você vai ter que enfrentar um monte de padrão. Elton, qual é o lugar ideal dentro desse quadrado? O lugar ideal é bem aqui, ó, fora do quadrado. Quando você não decide, os seus problemas decidem por você. Cuidado para não ficar no limbo. O que é o limbo? Vontade sem decisão. Tá com vontade sem decisão, a vida te dá um acontecimento. Aí com o acontecimento, você vai e decide. Por que você precisa esperar a vida piorar para você encarar a decisão que você precisa tomar? Tem gente que está esperando engravidar de um marido para assumir que precisa largar dele. Tem gente que tá esperando o sócio brigar, ter um problema na justiça, o sócio roubar para assumir que não quer mais estar junto. Por que vocês precisam de problemas para bancar as decisões que vocês têm? Por que as decisões de vocês não podem ser pautadas pelas vontades que vocês têm? Diminua os acontecimentos ruins da vida de vocês. Tomem decisões. Quando você não decide, os seus problemas decidem por você. Não espere um problema de um filho seu. Não espere um contrato ser perdido. Instale um padrão de bancar as suas vontades. Surgiu uma vontade nova, ela exige uma decisão nova, porque ela coloca em xeque tudo aquilo que você tinha de decisão velha. Até quando você quer que a sua vida seja pautada por problemas, por golpes, por traições, por vacilos, por acidentes? Até quando? Se a sua decisão for acabar com isso hoje, você tem que tomar alguma decisão. Quais opções você tem? Uma delas é entrar na aliança divergente e experimentar. Uma delas. Se não for essa, você tem que seguir outro caminho. Não fique no limbo, não. Elton, é que eu pedi para o Senhor mudar meu marido. Não vai mudar. Seu Deus não deu conta de mudar a mulher do seu marido, que é você, vai dar conta de mudar seu marido para você? Sendo que você precisa desse problema, meu marido não ganha dinheiro. Vamos lá. A falta de dinheiro do seu marido tem uma utilidade. Aí você fica sambando aqui nesse meio aqui, ó. Ó você aqui, ó. Amor, ganha dinheiro, eu quero ser rica, mas se eu for rica eu não posso punir ninguém. Amor, ganha dinheiro, eu quero ser rica, mas se eu for rica, eu não vou conseguir unir todo mundo, as pessoas vão se afastar de mim. Aí o seu inconsciente
ganha mais força e você fica nessa bagunça aqui. O quanto você quer o resultado? Você prova isso protegendo a sua vontade, garantindo a sua decisão e quebrando os seus padrões. Porque o resultado é só consequência. Só consequência. Você pode enfrentar uma pré-queda para resolver um problema, ou você pode enfrentar uma pré-queda só para encarar o problema. Não fica pedindo problema para ver, não, gente. Já dá para ver. O histórico da nossa vida já tem que ser suficiente para a gente ver o que a gente precisa ver. Não fica pedindo um braço quebrado, não. Não fica pedindo um carro batido, não. Não fica pedindo uma demissão, não. Não fica pedindo um chifre, não. Quebra esse padrão e rompa o seu teto financeiro. Tá aqui na parede, aqui, ó. Chega de quase aqui, ó. Você está em um período perigoso, porque você enxergou problemas e desejou resultados. Se você não tomar a decisão, você vai precisar de problemas maiores do que os anteriores para que você encare a decisão que você precisa tomar, mas está com medo de tomar. Pare de contar história para você, de medo de não dar certo, não sei o quê, mas se você ficar aí vai dar errado? Tem gente que vira e fala, tô com medo de entrar e não dá certo. Se você ficar aí vai dar certo? Se você ficar aí vai dar certo, fica aí, pô. Mas comece a olhar os seus últimos problemas. Eles estão diminuindo ou eles estão crescendo? Inevitavelmente eles estão em uma crescente. Porque o seu inconsciente está em uma briga. O seu inconsciente está em uma briga. E essa briga ela é mais ou menos assim, ó. Você está tentando evitar, só que o seu inconsciente vai forçar. Aqui você já tem uma guerra. Você está tentando manter, só que o seu inconsciente agora quer encerrar. O fluxo natural da vida é esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Nós vamos forçar as situações. Tá aqui, ó. No fim das contas, você está pedindo para ver. Ah, eu não sei por que eu não ganho dinheiro. Tá bom. Em 24 horas a vida vai trazer fatos novos para você, ou velhos, para te forçar a tomar uma decisão. Vocês estão carregando decisões velhas. Você tá com uma vontade nova, no fim das contas você tá assim, ó. Hoje você tá assim, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você tá com uma vontade que é sua, que é nova, mas no fim das contas você tá decidindo aceitar. Obviamente você vai manter o padrão e ter um resultado ruim. Você tá aqui, ó. Essa é a sua jornada aqui, ó. Só que nós falamos que existem quem se lembra? Pessimistas, os realistas e os otimistas, né? Quem quer conhecer o quarto grupo aqui? Agora você vai conhecer o quarto e mais poderoso grupo, que são os... É com G ou com J, fingido? Cara, os pessimistas, eles vão ficar naquele mesmo lugar. O cara só quer reclamar, larga ele lá. Os realistas também. Eles querem ficar lá e ainda puxar os otimistas. Os otimistas, alguns vão se realizar e outros serão os fingidos. Ah, eu não sei agora, eu não isso. Você sabe, pô. Porque para você quebrar o padrão e romper o seu teto financeiro, é muito simples. Quando você faz o que precisa ser feito. E para fazer o que precisa ser feito, você precisa estar bem acompanhado. Existem 3 camadas da quebra do padrão. Anota aí. Isso aqui não é um vestibular. Não fica só tentando anotar para aprender. Isso aqui é para aplicar. 3 camadas da quebra de padrão. Primeiro, vai acontecer alguma coisa produzida pelo seu inconsciente para revelar a utilidade na relação. Sempre assim. Para saber onde é que você está aqui. Qual é o objetivo? Quebrar o padrão para sair desse lugar. Todo problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes. A primeira vez é para que você veja, então é para você ver. A segunda vez é para você se desenvolver. A terceira vez é para você se validar. Se certificar. Qual vai ser o seu comportamento da primeira vez? Você vai ver, mas não vai fazer. Você vê, mas não faz. Por isso que ele volta e ele fica voltando aqui, ó. Ele não está voltando aqui ainda não. Ele está voltando aqui, ó. Você viu? Não. Tá bom, seu filho ficou doente, você não viu nada? Não. Então tá bom, agora ele vai ficar mais doente. Ou agora ele vai brigar na escola. Não, agora ele vai. E aí o problema vai aumentando. Até que ela veja. Depois que ela vê, o problema vai aparecer de novo, da mesma forma. Só que agora vai ser diferente. Já está consciente e ela vai fazer. Só que ela faz com dificuldade. Toda vez que eu atendo alguém, eu quero saber. Vontade, decisão, plano, acontecimento. Vontade, decisão, plano e acontecimento. Eu não converso com quem não tem um plano, porque os acontecimentos são aleatórios. Eu não converso com quem tem vontade e não tem decisão. Você tem vontade? Você tem decisão? Ou você só tem acontecimentos na sua vida? Vontade, decisão, plano e acontecimento. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar.
rapidamente. Ah, Elton, mas as coisas não mudam rapidamente. Tem gente que um dia está empregado, no outro dia está desempregado. Por que eles acreditam que para mudar para ruim pode ser da noite pro dia? E para mudar para bom, não. Um dia tem tudo, no outro dia descobriu que levou um golpe, tá doente e tomou uma gaia. Da noite pro dia. Vocês são treinados para acreditar e divulgar desgraça, né? Tá certo. Agora ela fez. Mas fez com dificuldade. Fez com dificuldade, conseguiu ter o resultado. O padrão vai voltar mais uma vez, Felipe? Inevitavelmente. Tem que voltar. Pode ficar esperando. Só que dessa vez o problema vai voltar e ela vai fazer com facilidade. Então, gente, o padrão, ele vai aparecer. O que você precisa fazer é identificar e quebrar o padrão. Se você fizer isso, você não precisa daquele acontecimento ruim. Mas o problema precisa aparecer 3 vezes. Primeiro, para você ver. Só que apesar de ver, você não vai fazer nada, assim como muitas pessoas estão aqui. A diferença é que você pode viver a próxima etapa do padrão aqui dentro, com o nosso apoio, com a nossa orientação. Agora, o problema vai voltar para você se desenvolver. Aí nessa hora que a gente roda protocolo, faz Pense Comigo e depois para você se validar. Então, para quem está perguntando como saber qual é o protocolo, como saber como é o protocolo, os protocolos ficam dentro da Aliança Divergente. Então, é para trazer clareza para vocês e coragem para que vocês encarem os problemas de vocês e para que vocês aceitem o nosso convite de encarar esse problema juntos, com a nossa estrutura, com o nosso apoio diário, apoio virtual e presencial, porque nós estamos presentes em muitos lugares. Porque chegou a hora de você dar um grito e dizer: acaba em mim, ó, chega de quase, não deixe o último quase se repetir na sua vida, por favor. É só você que pode tomar essa decisão. E vamos transformar a pré-queda em trampolim. Chega de quase. Chega de quase romper o teto financeiro. Chega de quase montar seu negócio. Chega de quase dar certo. Pior do que dar errado é quase dar certo, né? Porque quando dá errado você fica puto e pronto. Quando quase dá certo você fica, não, mas podia ter dado certo, né? Faltou tão pouco. Estão gostando, gente? Isso aqui é só uma degustação. E quando você tiver aqui uns 15, 20 dias depois da Aliança Divergente, que você já vai estar entendendo os termos, sua cabeça vai estar voando. Você vai sentir que lá fora todo mundo é louco ou leigo.